O Vida Vivida dessa semana vai conversar com um empresário bem-sucedido e que dedica boa parte do seu tempo à caridade. Dono de uma editora, Geraldo Jordão Pereira, vai bater um papo com a gente e também responder as perguntas da nossa galera na telinha. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer também. Antes do nosso papo, você de casa, fique ligado, porque nós vamos fazer uma leitura da vida de Geraldo Jordão. Geraldo Jordão Pereira nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de março de 38. Começou a trabalhar cedo na editora do pai, José Olímpio. Em 77, fundou a editora Salamandra, voltada para a literatura infanto-juvenil. 22 anos depois, criou a editora Sextante, com publicações direcionadas principalmente ao desenvolvimento espiritual. Casado há 40 anos com Regina e pai de 4 filhos, o editor fundou há 13 anos a ONG CISAT, um centro de integração social que dá apoio profissional a jovens carentes. Geraldo acompanha todos os seus projetos para que o objetivo de cada um deles seja atingido. Geraldo, são 3 gerações de editores, né? Seu pai, você, seus filhos. Como é que você explica o único filho que tem o nome do avô não ser editor? Quer dizer, tá no sangue, mas não tá no nome? Pois é, ele gosta muito de livro, é leitor, mas ele descobriu uma vocação maior para a área financeira. Ele se formou em engenharia e depois foi se encaminhando para a área financeira, para a área de negócios, e hoje ele está muito bem realizado, está muito feliz. Agora, outra coisa curiosa, como é que você conseguiu desenvolver o gosto pela literatura nos seus filhos? Eu acho que é até uma coisa legal explicar. Lá em casa todo mundo lê muito. Eu acho que é através mais do exemplo dos pais que os filhos adquirem gosto pela leitura, porque não adianta só a professora mandar o aluno ler um livro determinado. Às vezes o aluno até acha chato e tal, essa coisa compulsória de ter que ler um livro para fazer um trabalho e tal. Na casa sempre foi muito natural, todos nós líamos. Meus pais, eu, a minha mulher. Então as crianças encontraram esse clima. Por exemplo, um programa de sábado era eu levar a minha filha na I de Ouro para comprar livrinhos, aqueles livrinhos de bolso pequenininhos. Era um grande programa para ela. Saía com 9, 10 livros, entendeu? Que ela devorava aqueles livros. Então, você tem noção de quantos livros você já leu na sua vida? Não, não dá para contar, não. E começou com o Pequeno Príncipe também? Não, eu li, não comecei com ele, mas eu li o Pequeno Príncipe. E ali leio até hoje, que é muito bonito. Apesar de fazer essa troça, que é o livro das missas, né? Uhum. Mas é um belo livro, é um livro para a vida inteira, para a eternidade, para todas as idades. Você, sempre que lê, você tem uma lição nova naquele livro, é muito bonito. Que tipo de literatura hoje em dia faz mais sucesso? Isso é difícil dizer, porque o mundo está numa mudança, está numa evolução ou involução, não sei dizer. Nesse campo intelectual eu não saberia dizer se é involução ou evolução. Acho que a literatura caiu muito, a literatura, como qualidade, como prosa. Não só a brasileira, não, falando brasileira e internacional. A literatura realmente caiu muito. Existe naturalmente uma literatura que é uma literatura de não ficção, de pessoas que estão interessadas em aprender, estão interessadas em saber mais, estão interessadas em entender esse mundo diferente que se criou em tão curto espaço de tempo. Então são mais os livros de não ficção. Já não estou falando nem de livro didático, técnico, não. São livros que dão qualquer tipo de apoio, de subsídio para as pessoas ou se conhecerem melhor, ou resolverem problemas entre casais ou entre pais e filhos, porque cada vez mais esses problemas estão surgindo. Problemas de relacionamento, então problemas de qualidade de vida. Então todo esse tipo de livros está encontrando cada vez uma receptividade maior, porque as pessoas querem saber, a maioria das pessoas está desorientada. São os livros, então, de autoajuda, o que você está querendo dizer? Isso é um termo genérico, autoajuda, que até se tornou um pouco pejorativo, mas eu gosto do termo autoajuda num sentido maior, não no sentido pejorativo.
A gente diz, esse é livro de autoajuda e tal, como se fosse uma coisa depreciativa. E eu não acho que seja, não. Eu acho que tem livros que ajudam mesmo. Ajudam a pessoa a se descobrir melhor, ajudam as pessoas a terem um relacionamento melhor entre o casal, seja na parte psicológica, na parte sexual, em diversos aspectos. E você tem uma editora que é a Sextante, que é especializada nisso. Eu ia até te fazer uma pergunta em relação a isso. Você acha que nesse tipo de segmentação, alguns autores encontraram um nicho de mercado e se aproveitam disso? Quer dizer... sempre tem, não é, Camille? Sempre tem o autor que é inteligente ou sagaz, digamos assim, e pega o fio e diz, opa, aqui, isso é um filão. Mas não tem, assim, um grande estofo. Então ele faz um livro mediano, às vezes até medíocre, mas tem uma parcela da população que também é mediana e também vai buscar esse tipo de literatura, né? Que é uma literatura fácil, de consumo fácil, não exige também muito aprofundamento. Entendeu? Então, existem segmentos diversos de acordo com a capacidade intelectual de cada pessoa também. Você é da teoria de que ler é sempre bom? Sempre. Qualquer coisa? Sempre. Desde história em quadrinho, passando por jornal, revista. Coisa que mais me encanta é quando eu entro no metrô e vejo pessoas lendo. Eu digo, que coisa boa. Mas fico mais feliz ainda quando alguém está lendo um livro da Sextante. Né? Melhor ainda. Vamos para a primeira pergunta na telinha? Vamos. Geraldo, você trabalha na editora há anos. Você lembra qual foi o primeiro livro que você editou? Bom, lembro. Na Salamandra, o primeiro livro que eu editei foi este aqui, do Arthur da Távola, Me Vi Te Vendo. O Arthur da Távola, que hoje é o nosso secretário de Cultura do município, aliás. Eu publiquei um livro de crônicas dele, o Arthur da Távola tinha voltado do exílio e estava escrevendo na última hora. E depois foi escrever no Globo. Mas ele reuniu, então, um conjunto de crônicas e nós éramos amigos, já de tempo de universidade e tal. E o Paulo Alberto, então, me propôs de eu fazer o primeiro livro dele. Eu fiz, mas sem esperar grande coisa. E foi um sucesso enorme, foi um sucesso para a época. Isso há quanto tempo? Faz uma conta aí, 22 anos atrás, mais ou menos uns 22 anos atrás. Entendeu? Esse foi o primeiro livro da Salamandra, que foi um sucesso. Depois eu fiz outros livros na Salamandra, mais assim, contestatários. Eu editei o Neruda, Pablo Neruda, Memorial de Ilha Negra, que não foi um tão grande sucesso, mas eram livros que contestavam, porque isso era em plena repressão, em plena ditadura militar. Eu publicava Ernesto Cardenal, que era o nicaragüense, né, ministro da Cultura da Nicarágua, e evidentemente nada simpático ao regime militar aqui. Esse é um livro de poemas, Antologia Poética do Cardenal. E assim foi, eu publiquei vários outros livros. Eu publiquei um livro do Herzog, o caso Herzog, aquele jornalista que foi assassinado no doicode de São Paulo. Eu publiquei o Processo Herzog, que foi assim, um susto. E eu não sei por que nunca fui preso, nunca me incomodaram. Não, nunca me perseguiram, entendeu? Então, Jorge, nós vamos dar uma paradinha, tá? Não saia daí que em seguida o Vida Vivida volta com o Geraldo Jordão. O Vida Vivida está de volta, hoje com o empresário Geraldo Jordão. Geraldo, vamos direto aqui para a telinha? Geraldo, qual o critério que você usa para saber se um livro vai ser um best-seller ou não? Bem, essa é uma pergunta que muita gente faz. Eu, às vezes, de molecagem, digo que eu tenho escondido lá em casa, no porão, uma bola de cristal. Acertou, quem disse uma bola de cristal. Diz isso sempre. Pois é, eu não tenho bola de cristal. A gente tem um pouco de faro, porque tem que ter, e a gente tenta errar menos. Porque errar, a gente vai errar sempre. Eu até tenho alguns exemplos de erros que depois a gente pode analisar. Pois é, daqui a pouco eu mostro. Mas realmente errar, a gente erra, a gente tenta acertar.
Claro que é mais fácil você acertar quando você escolhe um autor que já é best-seller lá fora. Né? Você pega Paulo Coelho. Harold Robinson, Paulo Coelho aqui e tal. Se você edita um livro desse, o Jorge Amado, né? Mas já aconteceu de ser best-seller lá fora e não ser aqui? Já aconteceu. Não é obrigatório que seja uma coisa assim, como já aconteceu aqui também, de um autor que estava vendendo bem e de repente ele publica um livro que o público não recebe bem, entendeu? Porque é fraco, ou porque é mais erudito, ou alguma coisa. Já aconteceu também, entendeu? Então, é muito difícil, né? Um métier assim que eu comparo quase que com uma roleta, entendeu? É como um jogo. Você vai na roleta, realmente tem uns que explodem, tem outros que não explodem. E você tem que tentar errar menos, é o que eu sempre digo, né? Outra na telinha para você, vamos lá. Geraldo, você já deixou de aprovar algum livro que virou best-seller? Já, e me arrependo muito, aliás. Mas isso acontece, são ossos de ofício. Pois é, também, a gente não acerta sempre. A gente foi nos oferecido uma coleção de livrinhos chamado Pílulas de Otimismo. Eu trabalhava na José Olímpio ainda. E eu achei aquele negócio meio piega, sabe? Achei meio boboca. Era de um padre Desmarais. E o padre Desmarais, que era um padre canadense e tal, tinha esses livrinhos, né? Pílulas de Otimismo. Então, aí eu li aquele negócio, achei aquilo muito água com açúcar e tal. Disse, não levou fé. Não levei fé. Vendeu para burro, foi editado pela Paulinas, eu acho, uma dessas editoras católicas aí. Vendeu para o livro, todo mundo tinha. Era um livrinho pequenininho, sabe? Hoje, acabei fazendo a mesma coisa, só que em vez de fazer com esse padre, eu fiz com o Dalai Lama. Eu publiquei um livrinho recentemente do Dalai Lama com pensamentos e aforismos, as principais ideias e tal, do Dalai Lama. Está sendo um sucesso. Então eu aprendi alguma coisa, quer dizer, naquela ocasião perdi, agora eu aproveitei. Você falou muito dos sucessos, agora eu vou querer que você me mostre aí alguns insucessos, como você mesmo disse. Não vou dizer que com o maior prazer, mas nem eu tanto. Com a maior franqueza eu mostrarei também. Então vamos ver. Por exemplo, na José Olímpio ainda, quando eu estava fazendo toda a minha formação editorial, eu soube que o Pelé tinha escrito um livro ensinando a jogar futebol. Eu fiquei assim, digo, opa, temos que pegar esse livro. Mas não fui só eu que achei, não. A Abril, a Block, a Record, vários editores se interessaram também. Portanto, o livro despertou atenção. A ideia de fazer um livro do Pelé ensinando a jogar futebol parecia uma coisa fascinante. A marca Pelé é muito forte, ninguém não imagina que não vai vingar. Pois é. Mas nós pegamos o livro porque eu peguei um avião, fui a São Paulo, fui a Santos para conversar com o Pelé e tal. E ele só deu o livro para nós porque ele me disse, você foi o único que veio pessoalmente me procurar. Os outros editores todos telefonaram, mandaram um telegrama, então, mas ninguém veio pessoalmente conversar comigo. E eu tinha ido. Então ele nos deu o livro. Né? E nós fizemos um livro muito bonito, que é um livro Jogando com Pelé, que é um livro cheio de fotografias, é um livro que mostrava ele passo a passo, mostrando como é que se jogava, enfim, os chutes todos. Levanta só um pouquinho mais, Geraldo, por favor. Eu levanto aqui, pode deixar, você vai mostrando. Então, foi um livro que na época foi uma novidade, porque era quase que uma história em quadrinho, mas só que com fotos, mostrando etapa. Então, um trabalhão fazer esse livro enorme e tal, e nós achávamos que ia ser um grande sucesso, claro. Mas aconteceu o seguinte, o livro foi um fracasso total. Não dá para entender como é que um livro com a capa inteira com Pelé não dá certo. Por incrível que pareça, nós vendemos os direitos desse livro para o exterior e ganhamos. Nós não perdemos dinheiro, porque só ganhamos porque 15 ou 18 países no exterior se interessaram por comprar esse livro. O brasileiro sabe jogar futebol? Pois é, exatamente isso. Não precisa aprender Você disse tudo. O livro foi um fracasso porque o brasileiro já nasce sabendo jogar futebol. Para que ele vai ler o livro do Pelé? Ele já sabe. Não é? Realmente. Só que eu não contava com isso. Mais uma na telinha para você. Você criou editoras com livros educativos. O que você acha da educação hoje no Brasil?
Essa é uma pergunta indigesta, porque eu acho que a educação caiu muito. O processo educacional como um todo caiu muito no Brasil, é a minha opinião. Mas acho que o ministro Paulo Renato está fazendo um esforço sério e consciente no sentido de melhorar a qualidade do ensino. Isso eu constato também, entendeu? Eu acho que não é novidade para ninguém que o ensino caiu muito. O nível dos professores caiu muito. A formação do magistério é muito inferior à que era antigamente, por inúmeras razões, que começa pela própria faixa salarial, que é ridícula, né? O que os professores ganham hoje, às vezes é menos do que uma cozinheira ou do que uma empregada doméstica, né? Quando a responsabilidade de formar uma criança, de ensinar uma criança, é das maiores responsabilidades que existem. As crianças hoje em dia leem mais ou menos? Olha, as crianças leem mais, mas leem porque as professoras mandam elas lerem. Não é que se esteja formando, criando um hábito de leitura, porque isso é que seria bom. Não é nem hábito que eu quero dizer, é o gosto pela leitura. Entendeu? O importante seria se as professoras pudessem passar, quando eu digo professoras, são os adultos, os pais, sobretudo, a influência dos pais é muito maior do que a dos professores. Se os pais pudessem passar para seus filhos o gosto pela leitura, como é bom ler, que mundo maravilhoso você descobre nos livros, quanta, enfim, que diversão maravilhosa, né? Tudo seria bem mais fácil. Não, pois é, mas acontece que as crianças estão lendo porque a professora manda ler tantos livros por ano, obrigatoriamente, então a criança lê. Mas às vezes lê até de uma maneira enfadonha, assim, lê para cumprir uma tarefa. Quando não devia ser assim, né? Verdade. Vamos dar outra paradinha, tá? Não saia daí que em seguida a gente volta com o Geraldo Jordão. O Vida Vivida está de volta para o último bloco e o nosso convidado de hoje é o editor e empresário Geraldo Jordão. Geraldo, vamos continuar falando um pouquinho dos sucessos e insucessos aí das editoras. Fala um pouquinho mais. Da Sextante, por exemplo, o que você tem aí para mostrar? Sextante, por exemplo, quer dizer, justamente ainda naquele tema da pergunta daquele rapaz, como é que a gente sabe o que é bom e o que não é? Não sabe. Esse livro aqui, por exemplo, que é um livro chamado Os Mensageiros, eu descobri esse livro em que o autor se julga a reencarnação de São Paulo. É fascinante. Ele, como São Paulo, relata as conversas dele com Jesus. É um livro notável, é fascinante. Eu fui aos Estados Unidos conhecer o autor para ver se ele não era um charlatão. Não era um charlatão, era um sujeito até muito educado, enfim. E eu achei que ia ser um sucesso, né? Imagine um livro relatando as conversas de São Paulo com Jesus em primeiríssima mão, então foi um fracasso total. Não deu nada. Tem coisas que não dá para acreditar. Em compensação, um outro livro de um psiquiatra chamado Brian Weiss, um médico, um terapeuta. Deixa eu levantar um pouquinho. Um terapeuta publicou um livro lá chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, que ele relata um susto que ele levou um dia com uma paciente que, de repente, sob hipnose, ele estava tratando de problemas dela e ela começou a regredir a outras vidas e se curou. E por aí ele desenvolve um trabalho nesse sentido. Fui também aos Estados Unidos conhecê-lo para ver se não era charlatão, também não era, e hoje somos amicíssimos e esse livro já vendeu mais de 300 mil exemplares. Foi um enorme sucesso, ele publicou já 6 livros conosco. Enfim, é o nosso carro-chefe, digamos assim, entendeu? Agora, mudando um pouquinho de assunto, você realiza vários projetos sociais. Por que você se engajou nisso? Olha, por um lado é uma formação de sociólogo que eu tenho, porque eu fiz a faculdade de Ciências Sociais e fiz a Escola de Sociologia e Política, na PUC. Então, eu sou sociólogo. Um sociólogo meio frustrado, mas... E nunca tinha exercido na prática a minha sociologia, porque quando eu terminei o curso eu fui trabalhando na editora do meu pai. Então sempre ficou aquela nostalgia e também é uma formação talvez um pouco também, né, dos meus pais, assim, essa coisa
talvez de querer ajudar o próximo e tal. E depois me sinto assim, muito responsável, porque eu tenho 4 filhos maravilhosos. Sou gratíssimo a Deus, eu tenho 5 netos fantásticos, tenho centenas de amigos. Então, eu sou muito grato a Deus e acho que o mínimo que as pessoas podem fazer é retribuir um pouco do muito que recebem. Então, eu tento ajudar um pouco as pessoas que precisam e tal. É isso que eu faço. E deve ser muito difícil você conseguir recursos financeiros para É esses muito projetos. difícil, sim. Eu, em geral, nem recorro mais ao setor público. O setor público não se pode contar com ele. Recorro a empresas privadas, mas, em compensação, as empresas privadas estão cada vez mais conscientes de que precisam participar, precisam colaborar entre esse fosso social terrível que nós estamos criando aqui no Brasil. Temos uma pergunta agora para você na telinha. Geraldo, como está sendo a sua luta pelo transplante? Há quanto tempo você está na espera? Eu estou há 1 ano e meio na espera. Eu tenho um problema hepático, uma cirrose hepática causada por vírus de hepatite C. Segundo a ONU, a hepatite C vai ser uma epidemia maior do que a AIDS, muito em breve. Porque é uma doença que você contrai e você não sente nada, demora para se revelar, às vezes leva 3, 4 anos para aparecer. Mas enfim, ela degenera numa cirrose ou num câncer. No Brasil, o assunto de transplantes está muito, muito atrasado, mas é um espanto. Há 1 ano e meio que você espera, não é? É 1 ano e meio que eu estou na fila de transplante em São Paulo, Como é que que é o é esse centro critério mais... da escolha para o transplantado? Esse aqui é É por gravidade de caso? Não, aí que está. No Brasil só existe o critério cronológico. Quando em todos os países civilizados existem 2 critérios, o cronológico e o de gravidade. Portanto, se você realmente chega um momento de uma crise aguda e você vai morrer, você está pela bola 7, como se dizia antigamente, você vai morrer, você passa na frente dos outros, que estão bem. Eu hoje estou muito bem, eu posso aguentar. Claro que eu faço um regime muito severo, tenho série de restrições, tomo um monte de remédios e tal, mas estou muito bem. Entendeu? Se chegar a minha vez, eu vou fazer um transplante estando bem, pode ter um cara 5 casas atrás de mim morrendo. O ano passado, mais de 50% de pessoas na fila de transplantes morreram. É a mesma coisa do que você chegar num hospital, no pronto-socorro do Miguel Couto, e você chega com um infarto violentíssimo e o médico diz, não, você senta aí e espera porque o outro está com o braço quebrado, mas chegou há meia hora atrás, então eu vou atender primeiro ele que chegou antes, há meia hora, e você vai morrer sentado na cadeira. É fogo. Ok, Geraldo, eu queria te agradecer. Obrigado a você, a sua presença aqui e também te falar uma coisa. Você é uma pessoa que faz tanta caridade, eu tenho certeza que muita gente precisa de você. E eu te garanto que o teu transplante em breve vai sair. Deve ter muita gente rezando por você. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você também que participou aqui do nosso Galera na Telinha. Se quiser mandar sugestões, envie um e-mail para o nosso endereço tvuniversidade@universidade.edu. Até o próximo Vida Vivida.